Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Quero ler como texto, base dessa pregação e introdução dela. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Querida igreja, nesses dias urge uma das mais importantes e relevantes responsabilidades do homem e da mulher que estão com os dois pés nessa terra. Urge, é emergencial a missão e a responsabilidade de discernir, de buscar o discernimento. É emergencial, é uma missão primordial, é como se fosse uma tarefa não árdua, mas uma missão a se completar, um objetivo a se atingir. Urge essa necessidade de discernir, o discernimento, principalmente das coisas relacionadas ao mundo espiritual, porque para você discernir as coisas do mundo carnal, do mundo físico, é muito fácil. Você discerne muito bem quando as suas emoções estão desequilibradas. Você consegue discernir muito bem quando você está fraco no seu corpo, quando você não se alimenta bem, por que você teve enxaqueca, por que você está doente, por que algumas coisas estão acontecendo fisicamente com você. Mas eu venho chamar a atenção da igreja nessa noite, comunicar essa palavra, que existe e é emergencial a missão do discernimento espiritual. E isso, pessoal, nós não vamos aprender daqueles que pela fé aprenderam a andar por vista. Nós não vamos aprender com essas pessoas. Aqueles que andaram por vista, eles andaram segundo seus conhecimentos, andaram segundo os seus relacionamentos, eles andaram segundo as suas finanças, e alguns atingiram objetivos óbvios, e glória a Deus por isso. Mas espiritualmente nós devemos aprender o discernimento espiritual com pessoas que não enxergam a vida por vista, mas pela fé real, não uma fé manipulada, não uma fé acadêmica, não uma fé científica, e muito menos uma fé filosófica, mas sim uma fé que é realmente espiritual, uma fé que é realmente aquecida. Porque se nós não entendermos que temos que discernir a nossa caminhada diante de Deus, e que esse discernimento seja uma força motriz na nossa caminhada, nós vamos estar à beira de cometer erros que sacerdotes do passado cometeram. Digo sacerdotes porque você é um sacerdote na presença de Deus. Você, mulher, você, homem, é um sacerdote na presença de Deus. E nós não podemos nos dar ao luxo de cometer erros que no passado foram cometidos, que levaram sacerdotes a estarem longe da presença de Deus, da vontade de Deus. A falta de discernimento das coisas espirituais criaram abismos gigantescos em gerações. Se você olhar bem, a sua própria geração física, faz aí conta a sua linha familiar do seu
bisavô, o seu tataravô, o seu bisavô, o seu avô, o seu pai? Será que eles entenderam realmente, eles discerniram os tempos espirituais? Será que eles conseguiram discernir as maldições que poderiam estar à volta deles, cercando eles? Será que eles quebraram essas maldições? Será que talvez você esteja passando por uma fase na sua vida de quedas e quedas e quedas, porque algo não foi discernido? E você precisa urgentemente discernir esse ataque, discernir essa cadeia de quedas. E você não vai aprender com seu amigo que é bem sucedido no mundo, você vai aprender através da palavra de Deus, através de uma aproximação desse Deus. Não vem de uma forma acadêmica, não vem de uma forma científica, não vem de uma forma filosófica, porque você pode ler livros, você pode consultar sites que são bons para o conhecimento humano, mas para a fé pentecostal, para a fé avivada, eles não significam nada, porque o que vai significar é a aproximação e a oferta da nossa vida para Deus. O que eu quero dizer nessa noite é que nós temos que ter um discernimento claro, definido das coisas espirituais, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é santo, daquilo que é profano. E essa premissa fundamental, ela é fundamental para o estabelecimento da vontade de Deus na sua vida. Essa premissa é fundamental para que as coisas entrem em ordem na tua casa, na tua família e na tua história. Só que isso pode parecer fácil se a gente falar assim, ó, tudo bem, então eu vou colar na galera que é mais pentecostal, eu vou andar com os caras que são mais espirituais, eu vou andar com aquele cara que eu sei que jejua, que é aquele cara que ora, que é aquele cara que é um adorador dentro da igreja. Eu vejo o cara adorando de dia e de noite. Talvez essa seria a solução para você, mas não. Porque muitas pessoas que se apresentam santos, talvez não sejam santos. Muitas pessoas que têm um discurso puro de santidade, talvez eles estejam escondendo algo que é como um sepulcro dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio coração e da sua alma. É aquela história, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E foi o que Jesus disse. O sepulcro caiado, isso é, por fora está tudo bonitinho, está tudo pintado, tudo arrumado, com flores, com uma descrição da vida da pessoa, nasceu em tal ano, morreu em tal ano, uma frase bonita, às vezes um versículo bíblico, mas por dentro, lá dentro daquele caixão, só está a impureza, só está a morte, só está aquilo que já não presta mais. Às vezes existem pessoas que são dessa forma e o discernimento precisa ser emergencial. Ezequiel capítulo 22, versículo 26 diz o seguinte: os seus sacerdotes, quando eu falar sacerdote, entenda você, eu entendo a mim, mas eu quero que você entenda essa palavra para você. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas que são santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Olha o que Deus está dizendo aqui. Aquela geração, Ele está dizendo assim, olha só, aqueles que dizem que são santos, que são sacerdotes, são aqueles que estão profanando a minha lei. Tudo que eu instituí, eles estão fazendo errado. E tem muitas pessoas hoje que estão assistindo esse culto aqui, que estão presencialmente aqui nesse altar, que têm olhado para suas próprias vidas e entendido que são sacerdotes, porém estão quebrando a lei, estão quebrando as ordenanças, estão rompendo as alianças, quebrando os princípios que foram estabelecidos por Deus para a sua própria vida, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem dos seus filhos, para o seu bem tanto físico como espiritual. E isso é uma falta de discernimento. O que Deus está dizendo aqui em Ezequiel capítulo 22 é: eles não fazem a diferença entre o que é santo e aquilo que é profano. Eles não fazem, eles não têm o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado.
E ainda Deus fala assim: assim eu sou profanado no meio deles. Assim eu sou profanado no meio deles. E aí, pessoal, isso aqui é uma problemática, porque a humanidade hoje, ela vive sem esse discernimento. A humanidade vive quebrando princípios. A humanidade vive quebrando alianças, vive quebrando votos com Deus. Eles perderam a aptidão de entender aquilo que Deus está escrevendo nos céus. Eles perderam a aptidão. Eles olham aquilo que é físico, eles olham o coronavírus, eles olham o contágio, eles olham a crise, eles olham os problemas políticos da sua nação, eles olham todas essas coisas que são maçantes, mas esquecem de ler a atividade sobrenatural do céu. Isso é, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem escrito para a tua vida, aquilo que Deus tem escrito para a tua história, aquilo que Deus tem escrito para você e colocado para você como um chamado. As pessoas têm esquecido disso. Você está olhando para toda a problemática e você tem esquecido de buscar o discernimento espiritual, porque Deus te chamou para algo. Você acha que o diabo se levanta contra você com tamanha fúria? É à toa que o diabo se levanta com tamanha fúria contra a sua vida? Você acha que é à toa que o diabo coloca uma problemática extensa para você? Você acha que é à toa que ele fica te embarreirando? Você acha que é à toa que ele coloca pesos na sua vida? Você acha que é à toa que você vive sendo contrariado, sendo amassado, sendo exposto, sendo humilhado? Você acha que é à toa isso? Sabe o que é isso? É que ele quer causar uma falta de visão na sua história. Ele quer deixar sua visão opaca, ofuscada por todas essas situações, e assim você não consegue discernir, você não consegue ler o que o céu está falando para você, você não consegue receber as mensagens de Deus, você não consegue receber as revelações, porque as problemáticas elas surgem, as maldições hereditárias elas vêm. Olha para sua família e vê se o seu bisavô não era alcoólatra, se o seu avô não era alcoólatra, se o seu pai não era alcoólatra. Isso de certa forma veio rebater em você. Veja isso. Se eles não tiveram discernimento lá no passado, que você tenha esse discernimento, e que em nome de Jesus, nessa noite, você seja liberto dessa cadeia de males e de vícios, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus tem uma chamada especial para você. João, ele resolve essa problemática de uma forma bem simples, ele descreve isso através dos ensinamentos de Jesus, e ele diz assim, João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, porém o que é nascido do Espírito, este é Espírito. Olha como é fácil discernir aos olhos de João. Aquele que é carne, ele sempre vai ser carne, ele sempre vai produzir a vontade da carne, ele sempre vai fazer aquilo que a carne está gritando, aquilo que a carne está pedindo. Se a carne pedir para ele esbofetear alguém, ele não vai contar esforços para isso, ele vai esbofetear. Se a carne pedir que ele tem que deitar o nariz numa carreira de pó, é o que ele vai fazer. Se a carne pedir que ele tem que adulterar, que ele tem que trair, é isso que ele vai fazer. Se a carne pedir para ele desistir, é mais fácil do que lutar. Por isso que a missão primária de Satanás é ofuscar o seu discernimento, é roubar o seu entendimento, é fazer com que você não tenha inteligência espiritual. Ele quer anular isso, ele quer tirar essa sensibilidade de você. E João escreve aqui de forma muito simples. E o interessante é que nos versículos seguintes ele ainda fala assim: se não nascer, você não vai nem poder entrar no reino de Deus. Há uma sentença se você não discernir, se você vai procurar ser carne ou ser espírito. Há uma sentença para isso. A sentença é: você não vai entrar no reino, você não vai poder subir no arrebatamento, você não vai participar, o seu nome não vai estar escrito no livro da vida e nem no livro da vida do Cordeiro. É isso o que é o peso de você perder o seu entendimento. Há um conjunto e uma cadeia de situações que estão envolvidas nisso. Perder o seu discernimento, você vai perder a tua salvação. Perder o seu discernimento, se você não for capaz de discernir as coisas da sua vida, o inferno está
está esperando a tua alma. Se você não discernir agora os ataques que o diabo, cercando a sua vida, tem produzido contra você, as opressões que você passa, os pesos que você carrega, se você não discernir isso, o inferno está te promovendo para você um lugar para você ficar lá numa vida de tormento eterno. E aí, pensa aí, a importância de você nascer de novo, a importância de você chegar numa fase da sua vida e falar assim: poxa vida, eu preciso zerar a minha história, eu preciso começar, eu preciso voltar, eu preciso zerar, o meu histórico está carregado, né? A minha maquinagem, ela não está mais girando como ela tinha que girar. Se eu continuar produzindo isso que eu estou produzindo, a minha vida aqui na terra vai acabar em breve, e a minha vida eterna vai ser uma condenação total. A importância básica de discernir que você precisa nascer hoje de novo do Espírito, ela é iminente na história, na tua história. Que a tua família precisa nascer, que você precisa parar de tretar dentro de casa, que você precisa parar de xingar a tua esposa, que você precisa parar de gritar com o teu marido, que você precisa parar de dar mau testemunho para os seus vizinhos. É iminente, você precisa discernir isso. Os seus comportamentos não estão só produzindo a sua vida em uma condenação no inferno, mas toda uma geração que te cerca. E é por isso que eu falo para você, como primeira ordem desse culto para a tua vida é nascer de novo. É uma das suas primeiras missões. Esquecer de tudo o que foi passado, de todas as correntes que te aprisionavam, de todas as cadeias que te detinham, de ser um fantoche na mão do diabo, porque o diabo te faz de fantoche quando você põe o seu nariz numa carreira de pó, quando você acende o baseado. Você acha que você está sendo livre? Você acha que você está sendo livre saindo para tomar cerveja com seus amigos, saindo para arruaça, para farra? Você acha que você está sendo livre? Você está sendo somente um fantoche nas mãos do diabo. E por isso, o que eu quero dizer nessa noite para você: aprenda a discernir que o inimigo é real, ele não é fantasioso, ele não é um personagem fictício da sua vida, ele não é o amiguinho oculto que as pessoas falam que o seu filho tem. Ele não é. Satanás é real. Ele se apresenta diante do altar de Deus para acusar os santos de dia e de noite. E isso vai acontecer até o Apocalipse. Ele tem uma permissão temporária para se apresentar a Deus. Veja aqui no livro de Jó, para você ver ele subindo para acusar Jó, e vocês foram salvos. Então entenda que o diabo é real, Satanás é real, e muitas vezes ele não se apresenta a você com um chifre vermelho e gigante, grotesco, com um tridente na mão. Ele vem de formas ocultas, de formas subliminares. E aprender a discernir começa quando você nasce, começa quando você não produz mais malícia, começa quando você esquece do seu passado e você entende que você é um homem e uma mulher chamado por Deus para ganhar uma geração. Começa quando você entende que você tem um propósito. Começa quando você entende que você é um profeta para essa geração em um mundo que está desabando. Você imagina uma igreja sem o Espírito Santo, você imagina um pastor sem o Espírito Santo, você imagina um sacerdote dentro do lar sem o Espírito Santo, a casa destrói, ela entra em ruínas. E aí, você olha para você, e você pode fazer uma auto-pergunta: por que é que eu estou em ruínas? Porque você não nasceu, você não se converteu, você se convenceu apenas. Você achou que a vida na igreja era uma vida legal, que as pessoas eram legais, que eram fiéis, que eram amigos verdadeiros, que não estavam atrás de você por interesses próprios. Mas, ao decorrer da história, você precisa entender e discernir que Deus tem uma chamada específica e única para você em todo o universo. É o que você precisa começar a aprender, porque um homem e uma mulher sem o Espírito Santo, eles são um nada, absolutamente um vaso vazio, rachado, furado, que não presta para nada. Um homem sem o Espírito Santo, uma mulher sem o Espírito Santo, sem nascer de novo, sem ter essa condição,
de ser uma criancinha recém-nascida, espiritualmente falando, ele vai levar tudo para o seu ego, tudo em busca do seu orgulho. E muitas vezes a gente vê o resultado de pessoas imaturas tentando mostrar maturidade. E aí você vê pessoas mostrando milagres na internet, você vê pessoas mostrando testemunho dos outros na internet, mas a vida delas mesmo? Por que não tem acontecido nas vidas deles mesmos? Por que a vida deles se apresenta ao contrário? Porque é necessário você aprender a nascer de novo, é necessário você voltar para a marca zero, é necessário você discernir aquilo que está acontecendo em toda a tua vida, porque senão você vai aprender a resolver sem o Espírito Santo, você vai aprender que a maneira certa de você resolver as coisas é através da ciência humana, é através da sua força, é através do seu ego, é através do seu relacionamento. E aí você vai ser uma pessoa antropocêntrica. Você não vai ser uma pessoa teocêntrica, que tem Deus no centro da sua vida, um altar do Senhor no centro da tua história. Mas você vai ter um altar a você mesmo, na sua alma e no seu coração. E aí, os reais motivos que você tem sido atacado, você vai colocar a culpa nos outros. Você vai falar que foi a sua esposa que não te compreendeu. Você vai falar que foi o seu amigo que te traiu. Você vai falar que foi o seu sócio que te humilhou. Você vai falar que foi o seu pastor que te abandonou. Mas nunca você vai olhar para você mesmo, porque você não tem a aptidão de ler o que está escrito nos céus. E se você olhar para os céus agora, espiritualmente falando, vai estar escrito lá um banner gigantesco no céu: eu te chamei e eu te escolhi. Eu queria dizer para vocês aqui, a quem interessa uma missão dessa? A quem interessa um homem sem o Espírito Santo? A quem interessa uma mulher sem o Espírito Santo? Quem é o interessado nessa história? Te faço essa pergunta. Nós podemos considerar um homem sem o Espírito Santo um verdadeiro cristão? Nós podemos considerar uma mulher sem o Espírito de Deus uma cristã? E aí aqui está diante de nós, mediante essa pergunta, uma balança fiel e justa. Sim, sim. Não, não. Se ele tem, ele é. Se ele não tem, ele não é. E aí começa o discernimento. Pô, me chamaram para uma parada. Tem o Espírito Santo? Não tem. Então nem vou. O que eu vou fazer lá? Eu vou perder meu tempo. Vou criar contenda interna dentro de mim, contenda na minha casa, contenda na minha igreja, contenda comigo mesmo. Eu não vou. Sim, sim. Tem, eu vou. Tem Deus, tem o Espírito Santo, tem os irmãos, tem a fé, tô lá, tô dentro, conta comigo, me chama aí. Churrasco, festa, não agora, depois, tá? Churrasco, festa. Tô preparando já para dilatar o meu abdômen para caber mais picanha. Vamos lá. Tô dentro. Só que, se não vou me envolver. Vou me envolver em comentário de internet? Não, vai para quê? Está edificando? A pastora faz uma brincadeira que na realidade tem um fundo muito sábio. Quando a pessoa vai falar alguma coisa, e se é de alguém, ela já interrompe e fala assim: vai edificar ou não? Porque se não edificar, nem fale. Aí a pessoa que vai falar alguma coisa contra outra pessoa, já olha e fala assim: cara, aqui eu não tenho espaço. Então é sim, sim, não, não. E tudo isso realça o fato de que a igreja de Cristo na terra e os cristãos dos últimos dias, que é você e sou eu aqui, nós seremos facilmente identificados pela habilidade de sabermos ler as linhas do céu. Essa vai ser a diferença. Pastor, qual que vai ser a diferença do cristão nos últimos dias, antes do arrebatamento? A capacidade dele aprender o mundo espiritual, a capacidade dele entender o que o Espírito está dizendo, a capacidade dele ler as revelações de Deus, dele entender, dele estar próximo da presença de Deus. E isso vai fazer com que nós sejamos identificados no meio de uma geração imunda.
E aí, se você ler os céus hoje, você vai entender que sacrifícios precisam voltar a serem feitos na sua vida. Você precisa se sacrificar. Não dá para você conduzir a sua vida do jeito que está. Você precisa se sacrificar. Você precisa se colocar num altar para Deus. Porque se você imagina, se você vai dar um presente para uma pessoa importante, você não vai dar um presente barato. Você vai dar um presente para o seu chefe, para uma pessoa que é importante para a sua vida, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa. Você vai ter um cuidado, você vai ter um zelo, você vai olhar, você vai entender, você vai, dar aquele presente de acordo com a honra que aquela pessoa merece. É assim que é. Só que para Deus, como é que você vai discernir isso? Como é que eu vou dar um presente para Deus? É a sua própria vida, em sacrifício para Ele. Então você imagina aí, que na sua vida existe um altar, e esse altar hoje está vazio, porque tem muitas pessoas que não põem mais sacrifícios nesse altar. Só que sobre esse altar de sacrifício, tem que estar você. Tem que estar você nesse altar de sacrifício. Não pode ter um animal, não pode ter mais ninguém, mas tem que estar o teu coração, tem que estar a tua alma, tem que estar a tua vida. Sacrifício, do hebraico, significa korban, significa aproximar-se. Korban é uma lei do judaísmo que envolve, um conjunto de leis que o judeu, quando ele cumpre essas leis, significa que ele está se aproximando de Deus. E ela vem de uma palavra, ela é derivada de uma palavra karab, que quer dizer aproximar-se ou oferta de acesso. Isso aí, então, peraí, para eu ter acesso a Deus, eu preciso discernir que a minha própria vida tem que virar um sacrifício. Sim, os sacrifícios não cessaram, pastor, no Antigo Testamento. Aqueles dos animais sim, mas o da sua própria vida não. Sabe o que acontece? Eles ficaram mais intensos, eles ficaram mais difíceis, eles se tornaram mais caros, eles ficaram mais reais, mais verdadeiros, e eles ficaram vivos, porque agora o sacrifício não é mais uma pomba, não é mais um cabrito, mas é você mesmo. É você esse sacrifício. E aí, gente, o que eu quero dizer aqui é para pessoas que discernem as coisas espiritualmente, e para aquelas que têm uma vida de altar na igreja, de altar diante de Deus, porque todo sacrifício demanda intensidade. Se você está anotando, anote. Todo sacrifício, ele demanda intensidade. Uma prova, pessoal, de que o sacrifício está acontecendo e é mais intenso hoje do que nunca, é o fato que nós mesmo aqui, a Bola de Neve, nós somos uma igreja que em sua razão de existir, existe um altar. Nós cremos que isso aqui é um altar a Deus, e todas as vezes que nós subimos nesse lugar, nós subimos para nos sacrificar. Isso é, para nós, a oração é contínua, ela não acaba. Se você que está assistindo aqui pela primeira vez, eu nunca ouvi a Bola de Neve, para nós, o culto nunca acaba, a oração é incessante. Ser igreja é a nossa missão em todos os lugares, e por onde eu passar, eu serei um manifestante da glória de Deus e desse reino. Agora, se o corban de hoje somos nós, por que que o seu altar está vazio? Se hoje você é a oferta, por que que se você olhar para a sua oferta, você não vê você lá? Por que que se você olha para o seu altar, você não vê você ali? Quando Jesus disse assim, Marcos capítulo 8, versículo 34, tome a sua cruz, é uma espécie de sacrifício. Porque essa missão está sendo pouco discernida pela igreja dos últimos dias. A missão de tomar a sua própria cruz está sendo esquecida por muitos homens e por muitas mulheres nos dias de hoje. Ao invés de viverem uma vida de oferta sacrificial ao Senhor, têm vivido para si mesmos. Viver a vida para si mesmo não faz sentido.
Tem feito sentido você não discernir o que está acontecendo na sua vida e você continuar alimentando a sua carne? Tem algum sentido nisso? O homem, queridos, e a mulher estão para um altar, assim como o sacrifício no Antigo Testamento estava para o altar. E o altar está para Deus. Deus recebe a oferta que está lá. Então no Antigo Testamento, uma pessoa vinha, comprava um animal, apresentava para o sacerdote verificava se o animal era puro, se não tinha mancha, se não tinha defeito. Ele comprava aquele animal, aí ele dava para o sacerdote. Aí o sacerdote colocava esse animal sobre o altar e ele era sacrificado no lugar da pessoa. Hoje, a mesma situação acontece, porém de forma espiritual. O homem e a mulher estão para esse altar como esse animal estava no Antigo Testamento. Enquanto houver altar, haverá sacrifício. Só que tem muitas pessoas que não entendem essa mensagem. Eles deixam a sua própria vida no altar, eles se colocam no altar, mas só quando é conveniente, só quando eles estão buscando algo para saciar a sua própria carne. Isso é, eu caí, fiz besteira, eu vou para o altar. Ah, eu quero alguma coisa, eu vou para o altar. Eu vou casar, eu vou para o altar. Ah, eu fiz isso, eu vou para o altar. Eu quero alguém para saciar as minhas emoções, para equilibrar minha vida, eu vou para o altar. Só quando é conveniente as pessoas têm ido para o altar e eles não têm discernido a missão principal, que é nascer de novo e tomar a sua cruz. Nasça de novo, entenda, aprenda coisas novas. Aprenda a ler o que está escrito nos céus. Aprenda a ler as coisas. Eu lembro quando a Esther aprendeu a ler. Eu sempre falei, a Esther é minha filha, eu sempre falei para ela que o nome dela foi uma promessa que Deus deu para nós. Deus uma vez chegou para mim e para a pastora e falou assim: vocês vão ter uma filha e ela será uma mulher e o nome dela deve ser Esther. Meu Deus do céu, vai ser Esther o nome dela? Eu falei para pastora, nós choramos. Ali nós sabemos que Deus tinha falado conosco. Todos os exames que a gente fazia quando a pastora engravidou, como é que é o nome do exame? Ultrassom, falava que era menino. E a gente, poxa, Deus não falou conosco. Não, Deus falou com a gente. Como que daqui um pouco a pastora tem uns percalços na gravidez? A gravidez, o parto é antecipado e quando a gente está no hospital, numa emergência, o especialista fetal fala assim: por que vocês chamam o feto de ele? Ué, porque todos os exames dizem que é ele. Não, ele falou assim pra gente: vocês estão errados, é uma menina que vai nascer. Meu Deus, cara, aquilo ali testificou a nossa fé que Deus tinha falado conosco. Mas olha que interessante, a Esther cresceu aprendendo que o nome dela era de uma rainha bíblica, de uma rainha que tem um livro na Bíblia, que foi uma intercessora do povo de Deus, e a gente ensinava, e comprava desenhozinho, comprava gibizinho, e botava filme da rainha Esther para ela ver, para ela entender, né, por que o nome dela foi dado o nome de Esther. Só que quando ela discerniu, foi diferente. Estávamos um dia em casa, eu e a pastora na sala, daqui a pouco a gente escuta um grito: uau, meu Deus! E a gente, meu Deus, o que aconteceu? Parecia, sabe aqueles gritos de quando acontece alguma coisa de errado, né? Porque o pai e a mãe discernem quando o filho bate a cabeça, quando escorrega e cai e não aconteceu nada, quando está com fome, discerne o choro e os gritos de socorro. Mas esse grito deu um negócio no nosso coração. A gente levantou desesperado, foi até ela veio até a gente e disse assim: vocês não acreditam, o meu nome está na Bíblia. E eu, ué, Esther, a gente falou isso a vida inteira para você. Ela, painho, meu nome está na Bíblia. Ela pegou a Bíblia, abriu para mim, abriu para nós e ficou mostrando assim: olha o meu nome aqui. E a gente, Esther, acorda, a gente falou isso a vida inteira para você. Só que o discernimento é carregado de entendimento. Porque quando você discerne, você entende. Se você discerne que você tem que nascer de novo, você entende que tem um propósito guardado para você.
senão você continuaria a sua vida do mesmo modo, do mesmo jeito, enchendo a cara, traindo seu marido, batendo nos outros, sendo agressivo, roubando os outros, mentindo para todo mundo. Você ficaria o mesmo. Só que quando você é discernido o fato que você tem que nascer de novo, que você é uma oferta, então você precisa parar e analisar a tua história, porque o sacrifício tem que ser você. O sacrifício precisa ser você. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 diz o seguinte: e aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Então, queridos, olha a missão que Deus tem para você. Entenda isso, tenha o discernimento disso. Aquele que vencer e guardar o fim, as minhas obras até o fim. Não negue as alianças que Deus tem colocado na sua vida. Não negue, não seja negligente às direções que Deus tem dado para você, aos planos que Deus tem colocado para você viver. Não negue isso, não negligencie isso, porque se você negligenciar, você estará condenado. Mas se você for fiel, você será abençoado e Deus vai te dar poder sobre as nações. Isso é, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença na minha nação. Por onde quer que eu passar, eu vou fazer a diferença. Se eu for para um estado aqui da nossa nação, eu vou fazer a diferença. Se eu for para uma cidade, eu farei a diferença. Se eu for para um bairro, para uma escola, eu sou a diferença. E por isso que os sacrifícios, eles são mais difíceis e mais caros hoje. Porque no Antigo Testamento, as pessoas compravam a oferta. Ia lá, comprava uma pombinha, comprava um cabrito, comprava o animal que era necessário para o sacrifício segundo o seu pecado. Geralmente, o pecado era transferido, o pecado da pessoa era transferido para o animal. Então, o cara não sentia nada, o cara não sentia peso. Ah, eu pequei, errei, eu dei um tabefe aí na cara de alguém, então eu vou lá acertar essa culpa aqui, vou comprar lá um animal, está aqui sacerdote, o animal, o sacerdote fazia uma espécie de uma oração, o pecado do cara passava para o animal, e ó, o animal que tomava a culpa. Agora, as coisas não são mais tão fáceis. É só nós lermos rapidamente Romanos capítulo 12, versículo 1, que a gente já percebe que, primeiro, os sacrifícios não cessaram e, além disso, eles se tornaram mais difíceis e mais caros, porque tem muito mais a ver conosco do que com os outros. Tem muito mais a ver com você do que com a sua esposa, os seus amigos, com a estrutura que te cerca. Tem muito mais a ver com você. O seu pecado é teu. Para de transferir o seu pecado para os outros. Para de transferir a culpa dos seus pecados para os seus filhos, para o seu marido, para a tua esposa, para a tua igreja, para o teu pastor, para o teu presidente, para a tua nação, para o Trump, para o mundo inteiro. Para. A culpa é sua. O pecado é seu. Coloque o sacrifício sobre o altar. Suba você sobre o altar e se ofereça como sacrifício pelo seu pecado e pela sua culpa. Isso é, assuma os seus erros, assuma as suas condutas, assuma aquilo que você fez, porque sacrificar alguém no seu lugar é muito fácil. Você, ao invés de subir no altar, você põe a tua esposa no altar. Ó, sacrifique ela aí, porque é ela que é a culpada do adultério, ela que fez, ela engordou, ela não cuidou de mim, ela age dessa forma, ela é esquentada, ela é bruta, sacrifica ela. Não, melhor, põe meu filho junto também, porque ele me trai, ele não me entende, ele não cuida da casa. Não, peraí, sacerdote, põe os meus amigos também aqui, ó, nesse altar. Põe aí, sacrifica todos eles. Você entendeu o quanto o sacrifício está mais caro? Porque já não é mais dos outros. É evidente que precisa ser de você. É evidente que você precisa subir nesse altar desse sacrifício. É evidente que você tem que romper com as suas limitações e com as suas fraquezas e entender que os erros foram você que cometeu. Porque quando você sobe no altar, você é exposto às sensações do céu. Lembra Abraão e Isaac? Poxa vida, eu vou ter que sacrificar o meu filho?
Eu vou ter que botar o meu filho sobre o altar sem ter culpa de nada. Eu vou ter que botar sem ter feito nada, mas eu vou. É esse o preço, é essa corbã, é essa oferta que eu tenho que dar para eu me aproximar do meu Deus e obedecer ao meu Senhor. É isso que eu tenho que fazer. Farei. Foi lá, se expôs para ser coberto pelos céus. E quando ele se expôs, quando ele colocou o filho, levantou o cutelo, foi descer, Deus proveu o animal para o sacrifício. E aí, querido, é o que eu falo para você: se você discernir e entender que você não pode mais colocar a culpa dos seus erros nos outros, e você subir no altar do sacrifício, Deus vai entrar com provisão na tua vida. Deus vai mover os céus e a terra em seu favor. Deus vai abençoar a tua história, toda a tua genealogia, toda a tua árvore de vida, todos os teus filhos, os seus descendentes e aqueles que virão ainda, eles serão abençoados pelo teu sacrifício. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, sempre será. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo. E hoje, eu vejo que Deus, Ele quer descer na sua vida. Deus quer descer nesse lugar. Deus quer descer nesse altar. Por isso que todos estão sobre o altar. Porque nós nos oferecemos hoje aqui nessa noite como um sacrifício vivo. Pelas nossas culpas, pelos nossos erros. Eu sou o primeiro a estar aqui nesse lugar. Mas que você faça o mesmo aí na sua casa. Porque se Deus descer do seu trono, para Ele visitar o seu altar, o que Ele vai achar lá? Será que Ele vai achar um pacotinho de cocaína? Será que Ele vai achar ali um pinozinho, um baseadozinho? É isso que Ele vai achar no lugar de você? Ele vai achar ali um adultério? Ele vai achar ali um roubo? Ele vai achar uma mentira? O que Ele vai achar no seu altar? Ou Ele vai achar você mesmo entregue lá naquele lugar como um sacrifício vivo para chamar a atenção dEle? E o que eu quero dizer hoje aqui para vocês é: busquem urgentemente o discernimento disso, porque Deus, Ele quer tabernacular conosco. E quando Ele descer para Ele consumir o sacrifício, e Ele vê que é você que está lá no altar, Ele vai fazer assim, ó. Ele vai pegar você no colo e vai falar: não, você é meu, eu não posso te sacrificar, eu não posso mandar fogo nesse altar, você é meu, vem cá, meu filho. Foi igual o que aconteceu com Jesus. Passou por provas, por humilhação, por opressão, por pressão, por traição, por tudo o que há de pior que um ser humano pode passar nessa terra. Jesus passou. Na hora do sacrifício, ainda Ele disse: Deus meu, por que você me abandonou? Porque Ele achava que Deus ia buscá-lo. Só que existia uma recompensa muito superior por trás desse sacrifício. Era você e era eu. Era a igreja do Senhor Jesus. Eram as vidas que estão perdidas hoje. Então você precisa perceber o nível do valor que isso representa. Olha o que Mateus diz, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Aquele que faz a vontade. E aí, quando eu falei para vocês que eles se tornam, os sacrifícios se tornam mais reais e mais verdadeiros, é que as pessoas davam um animal para o sacerdote, o cara matava, imolava o cordeiro, matava ali o animal, e a pessoa que comprou o sacrifício, ele saía normalmente, ele continuava fazendo as outras coisas, até que no próximo mês, depois de um acúmulo de pecados, ele ia lá e oferecia o sacrifício novamente. Isso é, não adianta você se oferecer no sacrifício e voltar a ter a sua vida passada, voltar a cometer as mesmas coisas, voltar a pensar do mesmo jeito. Não adianta, não vai agradar a Deus. Esse sacrifício vai subir como um fogo estranho na presença do Pai. E aí o sacrifício é morte para a aproximação.
O sacrifício precisa ser aceito não por você, mas por Deus. Não é o sacrifício que você quer oferecer, mas é o sacrifício que Deus quer receber. E aí, essa oferta de sacrifício, ela precisa ser feita de perto. O sacerdote ia lá imolar e o cara ficava assim, ó, perto, olhando assim, ó, para o sacrifício. E o sacrifício que você vai fazer não pode ser longe. Isso é, você não pode estar longe da tua casa, da tua igreja. Você não pode estar longe da presença de Deus. Você não pode estar longe da palavra. Sabe por que que você só apanha na sua vida? Porque você esqueceu da palavra, você esqueceu de orar, você esqueceu de jejuar, você esqueceu de buscar. Você está longe de Deus, está longe da tua igreja, está longe da tua família, está longe de tudo aquilo que é símbolo de Deus na tua história. Aí você fala, o discurso é esse: não, mas Deus está comigo. Ah, eu estou perto de Deus. E isso não torna verdade a frase Deus está comigo. Não torna verdade. Ah, eu estou com Deus, eu estou perto, mas isso não quer dizer que Deus está com você. Ah, não, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, olha, eu entendo que Ele é Deus. Não quer dizer que Deus habita com você, que Ele te aceita como um sacrifício. E hoje, se Ele fizer uma vistoria aí nesse altar, quem que vai estar lá? Alguém ou você mesmo? Mateus capítulo 16, 24, diz assim, olha o nível das coisas, como está tudo diferente nos dias de hoje. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. 1 Pedro 2,19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. 2 Timóteo 2,3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha isso, olha o nível, olha a dificuldade. Vai ser difícil? Claro que vai. Só que o que eu quero te alertar aqui, que se você começar e continuar a não buscar o discernimento das situações da sua vida, você sempre vai estar na mão do diabo, e ele sempre vai te usar como um fantoche. Agora, se você buscar discernir, você vai entender que existe algo que Deus Ele quer fazer sobre a sua vida, e a primeira é aproximação, porque Deus entende que o melhor e maior sacrifício que você poderia dar para Ele é você mesmo. Ele entende isso. Agora, e você entende? Você entende isso? Você entende que você é um sacrifício perfeito para Deus? Por isso que Ele nos aceita com todas as nossas máculas, ranhuras, pecados, defeitos. Lembra no Antigo Testamento? O cordeiro não podia ter nenhuma mancha, mas hoje nós temos centenas de manchas. Nós somos carregados de pecado, nós somos carregados de culpa, de condenação, e Deus olha para o sacrifício e Ele fala assim: eu vou aceitar, porque esse aqui é meu filho, eu entendo que ele é o maior e melhor sacrifício que pode ser feito para mim. E aí, entenda que hoje você precisa se colocar nesse altar. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Imagine um altar de pedra na sua frente. Consegue imaginar quem está nesse altar? Será que ele está vazio? Será que nesse altar estão as prostitutas? Será que está a mulher adúltera? Será que está o homem adúltero? Será que estão as drogas, as riquezas desse mundo? Os seus amigos, os seus familiares, o seu pastor, a sua pastora, a sua igreja? Quem está nesse altar no seu lugar? Quem está? E agora, com os olhos fechados,
limpe esse altar. Limpe esse altar. Remova tudo aquilo que está ocupando o seu lugar. E suba você nesse altar. Se ofereça agora como uma oferta, como um corban a Deus, uma oferta de acesso. Porque se você não discernir isso, vai ser difícil você chegar na presença de Deus. Se você não ler o que o céu está pedindo para você hoje, nessa noite aqui, que é ser um sacrifício vivo na presença de Deus, vai ser difícil você continuar. Suba nesse altar. Se ofereça como sacrifício. Nós vamos adorar agora. Enquanto nós adoramos, você vai ser o sacrifício e oferta para Deus. E deixa Deus falar contigo. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Se entregue como sacrifício. Se entregue como sacrifício. Você que está na sua casa, se ajoelhe, se coloque no chão como sacrifício. Como sacrifício vivo. Espírito Santo, toma essas vidas agora.
Faça essa oração comigo. Coloque suas mãos sobre o seu coração, feche seus olhos. Reafirme a sua aliança com Deus. Porque você é um sacrifício. Você tem que nascer de novo. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro, com toda a minha fé, com todo o discernimento, com toda a minha força, e meu entendimento, eu declaro que sou teu filho, que o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vivo está. Eu tenho agora o discernimento da minha chamada. E eu declaro, nasço de novo nessa noite, declarando que largo para trás toda a vida de pecados, de traições, de vícios, de tudo aquilo que me afastava da sua presença. E eu entendo que eu tenho que ser uma oferta viva e agradável ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus, para que eu tenha vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, permaneça com os olhos fechados. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, eu quero abençoar essas vidas que estão aqui recebendo essa oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cobre-os com o sangue do Cordeiro. Cancela todas as maldições, tudo aquilo, Pai, que tem feito os teus servos se afastarem da sua presença. Todas as entidades satânicas sejam amarradas e amordaçadas agora. Todo feitiço, todo encantamento, toda macumba, toda obra das trevas contra a sua vida, contra a sua casa, sejam agora desfeitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo encantamento satânico seja agora removido da tua árvore genealógica espiritual, em nome de Jesus. Que você seja agora o alvo das bênçãos do Pai, que você seja agora um canal da presença do Senhor Deus, que você seja agora um instrumento afiado, limpo, para ser usado nessa geração. Meu filho, eu te abençoo, minha filha, para que você dê frutos, para que você para que você cumpra o teu propósito nessa terra. Você não nasceu para ser envergonhada, você não nasceu para ser humilhado pelo diabo, mas você nasceu para cumprir um propósito, porque hoje você está discernindo tudo aquilo que era estratégia do diabo contra você, e você hoje é mais do que um vencedor, porque você se colocou como sacrifício, e Deus recebeu esse sacrifício. Recebe aí a bênção do Senhor sobre a sua vida. Receba a minha bênção pastoral em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Meu amado é o mais belo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levante suas mãos aos céus. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Como servo e sacerdote do Senhor, eu abençoo a tua vida. Eu declaro sobre você inteligência espiritual, inteligência sobrenatural, destreza espiritual para você discernir as estratégias do diabo contra a tua vida, porque você tem um chamado, você é eleita, você é eleito por Deus, escolhido, santificado e purificado. Então se aproxime do Pai, se afaste das coisas erradas.
Você é um sacrifício vivo. Continue sendo esse sacrifício diariamente para Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana de bênção e de visitações do Espírito Santo sobre a tua casa e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você assistiu esse culto aqui conosco. Que Deus continue operando na tua vida, que Ele continue fazendo grandes coisas na tua história. Como pastor aqui, eu me sinto muito honrado em pastorear essa igreja, porque eu sei que existem pessoas que são sacrifícios vivos. Eu estou aqui rodeado de muitas delas. São sacrifícios diários que estão aqui para produzir esse culto. Então dê valor aos cultos, ouça as palavras, né? Não saia. Eu vi uma frase de um líder dessa casa e ela dizia assim: saia do fácil, não escolha o fácil, não escolha os cultos que estão gravados, escolha aqueles que estão ao vivo, porque eles são carregados de unção e de bênção sobre a sua vida. Se for impossível, aí sim, se você quer dar um replay, dê o replay, mas se sacrifique para estar em comunhão conosco, porque quando nós estamos em comunhão, o Senhor ordena a bênção, conforme o Salmo 133. Então eu espero você aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas, no domingo, às 18 horas em ponto, e também na quarta-feira eu espero você para a leitura do livro do Apocalipse, às 21 horas. Que Deus te abençoe e te guarde. Amo todos vocês, um beijo no coração, um abraço para minha sogra que está me assistindo aí. Meu Deus do céu, que Deus te abençoe, minha sogra. Um beijo para a pastora também. Deus abençoe. Beijo no coração de todos. E esse sonho é que nos próximos anos uma geração se levante debaixo dessa autoridade, dessa unção. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os confins da terra.